Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar falando, da geometria espacial para os alunos da primeira série. Então o que a gente vai falar agora? A aulinha passada foi um pouquinho sobre os poliedros de Platão, lembra do Todd. E agora a gente vai falar dos prismas, que são justamente poliedros, que apresentam duas bases, galerinhas, opostas, paralelas e congruentes. Então, por exemplo, pode ter uma base quadrangular, pode ter uma base triangular, uma base hexagonal, ok? Cujas demais faces serão sempre o quê? Paralelogramos. Aqui está o exemplo. Olha lá, o que eu acabei de falar. Nós temos duas bases opostas e paralelas. Olha aqui, galerinha. A base triangular, eu tenho uma base triangular. São opostas e paralelas. Tudo bem? E olha só o restante das faces quadrangulares. Tranquilo? Você repara que esse aqui está meio caidinho, né? Vocês podem falar assim, nossa, professor, mas está meio deitadinho. Justamente porque os nossos prismas regulares, eles podem ser reto ou oblíquo, tá? A gente já vai falar um pouquinho sobre o reto e o oblíquo. Você reparou que os dois aqui que eu botei para vocês estão caidinhos. A única coisa que mudou foram as bases. Beleza? Classificação então dos prismas. Acabei de falar do reto e do oblíquo e acabei de botar com uma figurinha para te facilitar. Um prisma, então, ele pode ser classificado também pela sua posição das arestas laterais. Olha as nossas arestas, o que eram as arestas mesmo, galerinha? Uniam nossos vértices, ok? Em relação ao plano da base. Então, quando eu tenho a altura em relação ao plano da base, coincidindo com a altura, justamente, do teu prisma, eu posso afirmar que esse prisma é reto. Porque as arestas laterais são perpendiculares ao plano, então formam 90 graus. Em compensação, o prisma oblíquo, galerinha, as arestas laterais, olha lá, repara só, as arestas laterais, em relação ao plano da base, não é perpendicular, é oblíquo, é caidinho, ok? Então, não formam um ângulo reto de 90 graus. Essa é a diferença dos prismas retos para os prismas oblíquos. Nos prismas retos, as arestas laterais, foi o que eu falei, coincidem com as alturas do prisma. E as faces laterais são todas retângulozinhos. Ok? Prisma regular. Vamos começar bonitinho. Todo prisma reto, cuja base são polígonos regulares, é chamado de prisma regular. Ok. O prisma é reto e ABC é um triângulo equilátero. Então, repara, esse triângulozinho aqui, ABC, que é paralelo a essa basezinha aqui, ok? É um triângulozinho equilátero. O prisma daqui do lado que eu coloquei para vocês é um prisma reto também, só que a base agora é uma base hexagonal. A gente vai estar trabalhando com os polígonos o que, galerinha? Polígonos regulares. O que vocês estudaram no 9º ano. Por isso vocês tinham que saber a diagonal de um quadrado, a altura de um triângulo equilátero, a área de um hexágono e assim por diante. Era a base para a sua geometria espacial. Como que a gente calcula, como que a gente vai determinar, por exemplo, quando eu pego o meu apagador e mostro para vocês, eu falo, galera, o que vocês estão enxergando de frente ao olhar para o meu apagador? Aí a maioria fala, professor, é um retângulo. Beleza. Quando eu mostro o apagador assim por cima, vocês reparam que eu deixo de ter algo plano e passo a ter algo no espaço. Eu passo a ter 3 dimensões. Com isso, eu sou capaz de calcular a capacidade desse meu apagador, sou capaz de calcular a quantidade de madeira que eu preciso para construir esse apagador também. Então, quando a gente está pensando na área do prisma, eu tenho que pensar justamente, lembra do meu apagadorzinho? Vou botar aqui só para você. Só um rabisco aqui, tá? Imagina meu apagadorzinho. Eu tenho que lembrar... Calma aqui. Ficou feinho aqui, né? Mas tudo bem. Eu sei que vocês são legais e vocês consideram. Meu apagadorzinho, ele tem a base. Olha lá, galerinha. Ele tem a base aqui em cima. Beleza? Ele tem a área lateral. Então, ele tem as caixinhas aqui, esses paralelogramozinhos, na verdade, esses quadradinhos que constituem justamente essas faces. Então, se eu somar a área da base
de baixo para de cima. Com a área lateral, eu vou ter justamente a área total do meu prisma. Ok? Aí eu resumi aqui, ó. Duas áreas da base mais a área lateral vai me dar a área total. Ou seja, esses retângulozinhos que vocês enxergam de face do meu paralelogramo, desculpa, do meu prisma, na verdade, né, eu preciso calcular as áreas e somá-las. Olha um exemplo. A figura a seguir mostra um prisma triangular reto. Tá, professora? Esse prisma é triangular reto. Tudo bem. Com as dimensões indicadas. Calcule a área lateral e a área total desse prisma. Você reparou que, nesse caso aqui, ó, a minha basezinha, eu não desenhei a minha basezinha como sendo um triângulo equilátero. Desenhei um triângulozinho retângulo. Tranquilo, não tem problema. Ó, tem essa base e essa base aqui, que são iguaizinhas e paralelas. Se eu quero calcular a área lateral e depois a área total, primeiro, vamos já deixar registrado a área da base, aqui no cantinho. A área da base, gente, a área de um triângulozinho, base, ó lá, aqui está o ângulo reto, base vezes altura sobre 2. Como eu tenho duas bases, então eu vou multiplicar isso aqui por 2. Então eu sei que o total da área das bases são quanto? 12. Tranquilo. A área lateral, galerinha, você repara que formam aqui, ó, paralelogramos? Então, olha só, eu tenho um paralelogramozinho aqui de face 4 e 6. Então, a área de um paralelogramo 4 vezes 6. Aqui, se você reparar, ó, eu tenho essa face medindo 3 e 6. Ô, professor, então 3 vezes 6, 18. E ainda tem essa aqui da frente, galerinha, ó, que seria 6 vezes 5. Então, aqui, ó, 6 vezes 5, 30. 4 vezes 6, 24. Se eu somar 30 mais 24 mais os 18, adivinha quanto vai dar? 72. Então, a minha área lateral vai ser 72. A minha área da base deu 12. As duas bases. Se eu somar, então, 72 com 12, eu vou ter 84 como área total. Tranquilo? Volume. Professor, depois que a gente aprende então a calcular a quantidade de madeira para construir a sua caixa de giz, a gente aprende a calcular a capacidade da sua caixa de giz. Não é assim? É. Galera, o volume de todo e qualquer prismazinho. Área da base vezes altura. Beleza? Os nossos prismazinhos aqui, ó. Professor, mas se a área da base vezes altura, então eu sempre vou ter que saber calcular a área da base. Sim. Ok? Um prisma de 8 decímetros de altura, então ele está falando, ó, um prisma de 8 decímetros de altura, está aqui a nossa altura, esse prisma é reto. Tem por base um quadrado, maravilha. Olha lá, prisma regularzinho. Se é um quadrado, beleza. Determine o volume desse prisma. Calma aí, gente. Eu preciso da área da base. A área da base é a área de um quadrado. Lado vezes lado, lado ao quadrado. O volume, a capacidade, é a área da base vezes a altura, que coincide justamente com esse ladinho 8 aqui. 4 vezes 8, quanto vai dar? 32. Era decímetro, não é, galera? Como é volume, decímetro cúbico. Por quê? Aqui a área da base deu decímetro quadrado, vezes a altura, que vai ser decímetro, decímetro cúbico. E se o professor perguntar para vocês, isso aqui equivale a quantos litros? Eita, professor, é isso mesmo. Vamos lembrar, galerinha? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, ok? Não esqueça, vocês já trabalharam com isso desde a 7ª série, desde o 8º ano. Porque ele pode pedir numa questão, na verdade, ele pode perguntar em litros, e aí se você não lembra, você não tem como converter. Tudo bem? Beleza para todo mundo? Então bora lá. Existe uma listinha que foi colocada agora para vocês, né, no mês de agosto, para justamente você trabalhar, né, paralelepípedo e cubo. Então, para trabalhar com volume, com área lateral, com área total. O que eu aconselho? Peguem essa lista, galerinha, e façam. Na medida que forem tendo dificuldade, deem um sinal, que aí a gente, de repente, grava videoaula de resolução de exercícios da lista. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês. Um beijão e até a próxima.